minutos para 7 da manhã, a gente vai direto para a Inglaterra agora, porque está sendo inaugurada hoje no Museu de Ciências de Londres a nova exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra acontece simultaneamente em 3 capitais europeias e deve chegar ao Brasil no próximo ano. Vamos para lá então, porque é a Cecília Malan, que está ao lado dele, que vai fazer uma entrevista, a gente vai acompanhando daqui. Cecília, que legal, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Olha, é um enorme privilégio poder mostrar um pouco dessa exposição que abre ao público logo mais no Museu da Ciência aqui em Londres. É um hino de amor do fotógrafo Sebastião Salgado, a nossa maior riqueza ambiental, a Amazônia. São 200 fotografias no tradicional preto e branco do Sebastião, com todas as abstrações e nuances do cinza. A escolha por fotos imensas e iluminadas foi de Lélia, esposa do fotógrafo e responsável por todos os cenários e montagens do marido. Foram quase 50 viagens pela Amazônia entre 2013 e 2019, uma empreitada que envolveu helicópteros e aviões do Exército Brasileiro, passeios de canoa, muitas andanças a pé. As obras de Sebastião são acompanhadas por uma trilha composta especialmente para a exposição pelo francês Jean-Michel Jarre, uma espécie de trilha da floresta, digamos assim. E que floresta exuberante, grandiosa, majestosa, em harmonia com os senhores da terra, os guardiões originais. Aqui não tem desmatamento criminoso, não tem chamas, não tem descuido, morte e sofrimento, só a beleza intocada de como deveria ser. Como diz Sebastião, a Amazônia é a maior reserva natural para gerações futuras do Brasil, mas não basta manter de pé o que resta, tem que deixar florescer, respirar, viver. Essa exposição chega ano que vem ao SESC, em São Paulo, e ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para nos lembrar que o Brasil abriga mais de 60% da superfície total da Amazônia. Uma honra, uma glória e também uma responsabilidade de todos nós. E por falar em honra, imaginem a minha alegria de poder conversar ao vivo agora com o mestre Sebastião Salgado. Parabéns pela exposição. Obrigado. Belíssima, Obrigado. mais uma. Essas fotos são uma visão do paraíso, Sebastião, mas é uma riqueza que está sendo jogada fora. Eu te pergunto, a Amazônia tem salvação? O que precisa ser feito para que esse seu trabalho não vire um retrato do passado? Eu acho que a Amazônia terá que ter salvação, porque nós todos, no planeta inteiro, dependemos da floresta amazônica, na distribuição de umidade no planeta, na captura, no sequestro de carbono, não é? Na concentração da maior de biodiversidade do mundo, na maior concentração de água doce e na garantia da distribuição de umidade no planeta através da imensa quantidade de água que deixa a Amazônia por via aérea cada dia através dos rios aéreos. Então, nós temos a necessidade premente de proteger a Amazônia. Mas, aliás, o Brasil já teve essa grande preocupação histórica de proteger a Amazônia, porque 25% do território amazônico brasileiro pertence às comunidades indígenas protegidas pela lei, pela Constituição. Isso foi o Ministério da Justiça, através da FUNAI, que conseguiu. Não a FUNAI de hoje, que é uma FUNAI dirigida por um delegado de polícia, não mais por um antropólogo, não mais por um sociólogo, não mais por um indianista e que serve à causa do agronegócio. Mas a FUNAI histórica, a grande FUNAI que conseguiu proteger essa parte. Nós temos outros 25% que são as áreas de preservação permanente, os parques nacionais, que também foram criados através do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, através do IBAMA. Mas não o IBAMA de hoje, do governo Bolsonaro, que é um IBAMA que está contribuindo à destruição da Amazônia. Então é um percalço que nós estamos vivendo, que eu espero que ele termine rápido, para a gente voltar a proteger a Amazônia. E o momento não poderia ser mais relevante, né? Às vésperas da COP26. O senhor acha que o Brasil consegue recuperar um protagonismo que já existiu na política ambiental mundial ou chega a COP na Escócia sem projeto, sem visão?
chega na COP sem projeto, sem visão, com dados mentirosos do que está acontecendo hoje no meio ambiente no Brasil, na Amazônia. O Brasil tinha um grande prestígio internacional em todas as áreas, mas sobretudo no meio ambiente. Hoje perdeu todo o seu prestígio e no meio ambiente o Brasil ficou totalmente desmoralizado. Eu acho que nós vamos chegar na COP26 numa situação de inferioridade terrível. Isso o governo brasileiro, mas olha, lá na COP vão ter as organizações ambientais, vão ter as organizações indígenas, não é? Que vão estar representadas, elas vão estar representando realmente o Brasil e não o governo brasileiro. Eu acho que a Júlia do Alibe no estúdio tem uma pergunta, Júlia. É isso, Cecília, muito obrigada. Eu queria que ele comentasse, Cecília, se essa perda de protagonismo do Brasil na área ambiental, sobre a qual vocês dois estão falando, se isso tem afetado o trabalho dele, se ele tem feito um trabalho de campo para mostrar essa destruição no Brasil hoje. A Júlia pergunta se você vem fazendo um trabalho de campo para mostrar a destruição no Brasil, justamente com essa falta de prestígio e protagonismo brasileiro nessa questão. Olha, a destruição no Brasil não é só na Amazônia. A destruição no Brasil é para todo lado. Na Mata Atlântica, né? O que nós perdemos da Mata Atlântica. Nós temos um projeto ambiental na Mata Atlântica, onde nós já plantamos milhões de árvores, no Instituto Terra. Então, nós contribuímos, nós trabalhamos muito com as organizações indígenas, com as organizações ambientais do Brasil inteiro. O Brasil tem um governo ameaçador, destruidor, mas o Brasil também tem uma capacidade de organização, uma capacidade de resistência. As organizações brasileiras são muito fortes. O movimento indígena nunca foi tão organizado e tão grande como hoje, assim como os grupos indígenas nunca tiveram tão ameaçados. Essa ameaça criou uma capacidade enorme de organização desses movimentos também. E uma última pergunta, curiosidade minha, como foi viver a pandemia? Foi um período produtivo? Como o senhor vai enxergar esse período que atravessamos coletivamente no mundo inteiro? Como foi ver o mundo que você já tanto explorou se fechar e parar? Foi muito especial, muito difícil. Eu tive muita sorte que eu tinha acabado de fotografar basicamente todo o meu projeto amazônico. Eu perdi uma reportagem que eu deveria fazer com os indígenas de Macuxi, no norte do Brasil, não pude ir por causa do Covid, mas foi a última. Então, eu aproveitei a época do Covid, na época que nós tivemos que ficar em quarentena forte na França, para editar esse trabalho. A Lélia aproveitou o trabalho para desenhar as exposições, ter a concepção dos livros que foram lançados junto com as exposições, mas foi muito especial essa época, não é? Foi uma época difícil para a humanidade inteira, não é? Um número de pessoas doentes, mortos, a maneira de viver nesse país que mudou, mas tem algumas coisas que mudaram também, sabe? A maneira de trabalhar. As pessoas, eu vejo aqui na Europa, nas grandes cidades, isso também estou seguro que aconteceu no Brasil, porque eu nunca mais pude voltar ao Brasil devido ao Covid, é a maneira de trabalhar, a maneira de viver. Muita gente voltou para cidades menores, voltou para o campo. Então, às vezes, essa doença tem vindo também para reaproximar o ser humano um pouquinho mais do planeta dele. Maravilhoso. Muito obrigada, Sebastião. Boas viagens. Obrigado. Continue revelando esse mundo para a gente com esse seu olhar único. Júlia, privilégio enorme. Gostaria que todas as minhas manhãs no Em Ponto fosse assim, conversando com mestres brasileiros. Nossa, sem dúvida, Cecília, nós ficaríamos muito felizes. Aliás, ficamos com essa entrevista, nos brindando na manhã desta quarta-feira com Sebastião Salgado. Um ótimo dia para os dois. Até a próxima.